Olá, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos aqui no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, para juntos, nesta noite, irmos meditando sobre as leituras que ouviremos neste domingo, para desde já nos preparar para participarmos da Santa Missa, mais conscientes, de qual que é o clima da celebração, qual é o contexto na qual aquela celebração estará envolvida. Até porque neste domingo estaremos celebrando a Santíssima Trindade, a solenidade da Santíssima Trindade. Para que nós chegarmos no domingo, nós saibamos rezar bem toda aquela liturgia e comungarmos já com o conteúdo para a nossa oração. Sabermos o que dizer para Nosso Senhor, saber o que dizer naquele momento em que estaremos a sós, estaremos junto com Ele, intimamente unidos a Ele. Uma festa, uma solenidade para nós muito importante e ao mesmo tempo que gera determinadas confusões nas mentes das pessoas. O fato de celebrarmos um Deus que é uno e trino, mas enfim, tudo isso se resolve, tudo isso se esclarece em alguma medida quando nós tomamos consciência de que a Santíssima Trindade é o próprio modo, o mesmo modo de ser de Deus, que abarcá-lo isso na sua totalidade significaria abarcar o próprio Deus, algo que é inacessível a nós. Mas, de qualquer maneira, iluminados pelo Espírito Santo, peçamos que Ele venha sobre nós para que nós consigamos rezar, meditar, extrair dessas páginas conteúdos para nossa oração, para nossa meditação, conteúdos que nos alimentam e que possa nos fazer criar essa consciência, essa nossa consciência da grandeza de Deus e da nossa pequenez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A primeira leitura que nós ouviremos neste domingo, ela é retirada do capítulo 8 do livro dos Provérbios e começa assim. Assim fala a sabedoria de Deus. A sabedoria aqui como que sendo personificada. A sabedoria de Deus, assim fala a sabedoria de Deus. O Senhor me possuiu como primícia de seus caminhos, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Isso aqui está dizendo que tudo aquilo que existe é criado por meio da sabedoria de Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, criou todas as coisas. Somos obras dessa sabedoria de Deus. A sabedoria, dizer que Deus é sapientíssimo, significa dizer que Ele julga as coisas diante da sua eternidade. Considera todas as coisas de acordo com a perfeição que Ele é própria. Possui um jeito de ver, agir, de julgar elevadíssimo, refinado, puro. E dessa sabedoria, de tão forte, aqui é tratada como uma pessoa. Essa sua sabedoria, ela é capaz de aqui ser cantada, é capaz de cantar, não é? Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio, antes das origens da terra. Fui gerada quando não existiam os abismos, quando não havia os mananciais das águas, antes que fossem estabelecidas as montanhas, antes das colinas fui gerada. Ele ainda não havia feito as terras e os campos, nem os primeiros vestígios de terra do mundo. Quando preparava os céus, ali estava eu. Quando traçava a abóbada sobre o abismo, quando firmava as nuvens lá no alto e reprimia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, de modo que as águas não ultrapassassem suas bordas, e lançava os fundamentos da terra. Eu estava ao seu lado como mestre de obras. Eu era seu encanto, dia após dia, brincando, todo o tempo em sua presença, brincando na superfície da terra e alegrando-me em estar com os filhos dos homens. Aqui nós já conseguimos intuir desde o princípio
que ali, na obra da criação, Deus valeu-se disso, valeu-se dela, da sabedoria. E o livro dos Provérbios ele vai tratar muito sobre a sabedoria, nos ajudando, nos fazendo discernir sobre sua importância, sobre o fato de reconhecer em Deus ela e de buscá-la enquanto meta de vida. Buscar julgar as coisas não com a nossa própria sabedoria, que é limitada, mas buscar as coisas, ver as coisas por meio dessa sabedoria de Deus. É aquilo que vai tornar a nós possível por meio de Cristo. Por meio de Cristo será a nós possível considerar todas as coisas por meio dessa sabedoria que vem do alto. É aquilo que o Espírito Santo faz conosco. O Espírito Santo nos concede por meio de todos os dons que Ele derrama sobre nós, ver, julgar e agir conforme a sabedoria de Deus e não a nós. É o Espírito Santo que, vindo a nós, Ele vai nos capacitar a reconhecer na cruz que para o mundo é uma derrota, a vitória de Deus, que para o mundo é perdição, a nossa salvação. Caso contrário, largados a nós mesmos, seria impossível para nós observarmos isto tudo. Tudo que foi criado é obra dela. Tudo que foi criado por meio dela. Estava ali a companheira de Deus, a sua sabedoria. E nós, seres humanos, somos frutos dela, saímos dela, como uma espécie de cálculo, porque é próprio da sabedoria ponderar. O sábio, ele sabe ponderar as coisas, sabe calcular e tirar um resultado. Nós somos frutos do cálculo dessa sabedoria de Deus. Na sua infinita sabedoria, Ele julgou bem criar, claro, o mundo, mas também criar a nós. Ele julgou bem quando nos criou, nos elevar a uma dignidade altíssima, não é? Nos colocar imediatamente abaixo dos anjos e, ainda assim, estando abaixo dos anjos, preferiu dar algo a nós que não deu a eles, que foi a sua semelhança. Nos fez a sua imagem e semelhança. Tudo isso calculado na sua infinita sabedoria. E diante das maravilhas que nós rezamos, nós ouvimos no livro dos Provérbios, cantamos no Salmo já com o refrão. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. O Salmo 8. O Salmo 8 é um clássico para todo aquele que admira, sabe se admirar com o ser humano e vê no ser humano essa obra boníssima de Deus, sobretudo para quem tem dificuldade de amar a si mesmo de uma maneira evangélica. O Salmo 8 para essa pessoa é tremendo, porque vai nos ensinar, vai nos ajudar a descobrir qual que é o nosso lugar. O Salmo 8 nos ajuda a descobrir como louvar a Deus, reconhecer a sua grandeza, admirando toda a obra da criação. Dizendo, contemplando estes céus que plasmastes e formastes com dedos de artista. Dizendo, não foi feito de qualquer maneira. Admirando, a gente percebe uma certa ordem, uma certa arte, um certo engenho ao admirar tudo isso. Cada coisa no seu lugar, né? Cada coisa comportando-se devidamente, respeitando um modo de ser e uma ordem certinha, e dessa ordem nada sai, né? Vendo a lua e as estrelas brilhantes, perguntamos, Senhor, que é o homem? Para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Veja, nós olhamos para a criação, contemplamos tudo aquilo que Deus fez e vemos que tudo que Ele fez é grande. Até o homem, diante da criação, aparentemente, ele é insignificante, ele é pequeno, minúsculo, né? Imagine só, nós estamos aqui a 1.746 metros de altura, aqui no alto da Serra da Piedade. O que é um homem perto disso? Não é nada. O que é um homem no meio do oceano? Não é nada. Então a gente olha para a grandeza, as coisas tremendas que Deus criou, um vulcão ali na sua ira, é uma coisa terrível, uma tempestade forte quando se arma, é uma coisa terrível. E a gente pergunta, mas a tempestade, ela não ocupa o mesmo lugar que ocupa o homem no coração de Deus. O vulcão não ocupa no coração de Deus o mesmo lugar que o homem ocupa. A serra, este lugar onde nós estamos aqui, não ocupa no coração de Deus o mesmo lugar que o homem ocupa. Muito pelo contrário. Deus, ele subjuga este lugar sagrado ao homem. Coloca tudo isso a nosso serviço, para a nossa santificação. Ele subjuga tudo isso ao homem. O homem agora é Senhor da criação, criado à imagem e semelhança de Deus, tem a missão de dominar sobre a criação. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo.
vossas obras aos pés lhe pusestes. Aqui, continuando o Salmo, cantando a beleza, a maravilha que Deus fez ao homem. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Enfim, tudo isso, tudo aquilo que foi criado, seja animado ou não, está subjugado ao homem. Isso aqui ainda assim é maravilhoso. É claro, evidentemente, que houve a perversão. Nós nos pervertemos e por causa da nossa perversão, toda agora a criação sofre, porque agora de dominadores, como Deus é dominador, porque Deus é dominador sem ser destruidor. Nós nos tornamos dominadores e, por isso, destruidores, irracionalmente, ilogicamente, pervertidamente. É verdade, nos tornamos os pervertedores, os depravados da criação. A criação geme e sofre dores de parto por nossa causa, porque ela é maravilhosa. A criação de Deus é bela, belíssima. Nós é que atrapalhamos, Infelizmente. A criação não é ruim, o mundo não é totalmente não, o que existe, que é criado, que Deus fez, essa beleza toda não é mal. Nós, pela nossa desobediência que nos tornamos maus, nós é que somos ingratos para com tudo isso que Deus colocou aos nossos pés. Mas é para dizer esse salmo, para chamar a atenção para essa grandeza originária com a qual nós somos criados, para que nós criemos consciência daquilo que nós somos, o lugar que nós ocupamos e passamos a agir conforme isto. Como eu posso sair das mãos de um Deus que é todo-poderoso, podendo, não faz? Como é que eu, agindo na contramão desse Deus, Deus não destrói aquilo que Ele fez, eu destruo aquilo que eu mesmo não fiz? Como é que eu posso dizer que eu estou em comunhão com esse Deus? Como é que eu posso dizer que eu amo esse Deus? Como é que eu posso almejar viver eternamente junto deste Deus? A segunda leitura é retirada do capítulo 5 da carta aos Romanos. Aqui São Paulo vai dizer: irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Justificados pela fé. É bom nós entendermos isso aqui, a realidade da fé que aqui aparece em Paulo, porque é por meio desta fé, é justamente por meio dessa fé que nós vamos conseguir, ao contemplar a natureza, ficarmos maravilhados. Porque eu posso muito bem contemplar a natureza, chegar à conclusão de que tudo isso foi criado por um Deus que é no máximo inteligente e parar por aqui. Mas por meio da fé eu vou descobrir que esse Deus que criou todas essas coisas e que tem alguma inteligência, Ele não é só uma espécie de motor imóvel, como disse a filosofia clássica, mas Ele é também dotado de vontade. E por ser dotado de vontade e também dotado de afeto, é um Deus que é passível ao relacionamento, um Deus que pode comunicar-se e participar de algum modo de alguma comunicação, e ser comunicado. E aqui e depois, por meio da fé, a gente descobre que esse Deus poderoso, que criou tudo, criou céu e terra e todas as coisas que existem, de algum modo, se rebaixa, desce, deita para amar o homem, ou seja, se debruça sobre o homem. Por ele tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja, Paulo trazendo aqui nessa carta, na carta aos Romanos, um dado interessantíssimo da fé, que é aquele já e ainda não, próprio de quem crê. Já e ainda não por quê? Ao mesmo tempo que tem e não tem, ao mesmo tempo que vê e não vê. Vê-se pela fé, por exemplo, as realidades eternas. Vê-se, por exemplo, por meio da criação, a grandeza de Deus. Mas existe aquela visão que nós chamamos na teologia de visão beatífica, aquela visão em que a pessoa, a alma, contempla o próprio Deus, a sua grandeza diante dela, sem contemplá-la por intermediários, por meio de outras coisas. A alma contempla a grandeza de Deus. Mas enquanto estamos aqui, nos gloriamos já. Enquanto aguardamos a glória, pela fé nós já nos gloriamos por tudo aquilo que Deus fez a nosso favor. Gloria-se, aquele coração que é grato. Isso que não tem nada a ver com vaidade, elevar-se, vangloriar-se. É diferente isso daqui.
gloriar-se, não é ser grato por aquilo que Deus fez por nós, grato por ter tido a oportunidade de se converter e por ter a oportunidade de se converter constantemente. E não só isso, ainda tem mais, pois nos gloriamos também de nossas tribulações. Vejam bem, é isso, a fé nos possibilita isso. Por meio do sofrimento, por meio daquilo que às vezes é doloroso, por saber, por crer, por meio da fé, ver que isso tudo aqui é passageiro, essas coisas, por não ficarem, não nos afetam profundamente. Sabendo que a tribulação gera constância, a constância leva a uma virtude provada, a virtude provada desabrocha em esperança, e a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vejam, a fé que nos justificados pela fé, ou seja, por meio daquilo, crendo naquilo que nós não vemos, crendo já possuir aquilo que nós ainda não possuímos, na sua totalidade, aproximarmos, estarmos juntos, justos, estarmos justificados em Cristo, estarmos juntos de Deus, estarmos já vivendo nesse mundo, não mais nesse mundo, sofrendo todas as tribulações e se valendo daquilo que a tribulação provoca em nós para permanecermos em Cristo. Isso nos remete a outra palavra, a outra frase da Sagrada Escritura: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daquele que tem fé. Aquele que tem fé, seja o que for, passe pelo que passe, jamais ficará em prejuízo. Aquele que tem fé, aquele que ama a Deus, por pior que esteja vivendo, por pior que esteja o momento que esteja passando, ele pode dizer, ele pode com tranquilidade, ele pode cantar com alegria, dizer que o Senhor o livrou das mãos do caçador. E, por fim, o Evangelho que nós ouviremos no domingo do capítulo 16 de São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Vejam, Jesus, ele disse tanto, fez tanto, mas a sua infinita sabedoria, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, evidentemente, ele reconhece a nossa incapacidade, a incapacidade que nós, enquanto seres humanos, temos para abarcar determinadas coisas. É muita novidade aquilo que nosso Senhor veio trazer para nós. Isso é maravilhoso, claro, mas também não deixa de ser grande, de ser terrível aquilo que ele veio nos dizer. Ele quebrou todos os paradigmas possíveis, porque aquilo que o Evangelho, Boa Nova, aquilo que ele anuncia, não é chamado de Boa Nova à toa, é chamado de Boa Nova com razão mesmo, porque é uma Boa Nova, é nova, aquilo ali é uma novidade enorme. Antes de Cristo, por exemplo, nós estamos aqui meditando sobre esse domingo que estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Antes de Cristo não se cria na Santíssima Trindade. Agora sim, ninguém sabia que existia um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Agora, do nada, todo mundo sabe que o Deus é um único Deus em 3 pessoas. Por isso está dizendo: tenho muitas coisas a dizer-vos, mas não sou capaz de as compreender agora. Mas essas coisas serão ditas e serão compreendidas, ou seja, teremos uma capacidade aqui de compreender profundamente aquilo que Nosso Senhor nos diz. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Podem me perguntar: mas padre, onde é aí que está? Onde é que aparece? Quando é que Jesus revela que existe uma Santíssima Trindade? Evidentemente, o nome é Santíssima Trindade, o nome técnico fomos nós que demos. Mas essa realidade, essas 3 pessoas distinguidas aqui no nome, aqui começa com Nosso Senhor. Esse Evangelho mesmo, nós temos Jesus. Jesus que diz que é Filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Sendo Deus, o Filho dele tem que ser Deus.
Porém, desde sempre, o próprio Deus se apresentou como Deus único, uno. Não existe outro Deus além dele. Então, como é que podem haver dois deuses? Aí aquela catequesezinha básica, eu sei que não é momento disso, mas hoje em dia, infelizmente, as nossas catequeses não estão lá essas coisas, portanto não é um pecado mortal dar alguma coisa de catequese nessas reflexões, para que nós possamos rezar bem, evidentemente. Então, se é próprio de Deus ser uno, se Deus não for uno, deixou de ser Deus. Poxa, agora como é que resolve isso? Cristo está dizendo que ele é filho de Deus. O filho de Deus não pode ser uma pamonha, uma moreira, não pode ser um cavalo, não pode ser um jegue, não pode ser um homem. Filho de Deus tem que ser Deus, pronto. Então, como é que se resolve isso? Agora vai ter que entrar o engenho humano, vai ter que entrar o auxílio do Espírito Santo para guiar as nossas inteligências à aproximação da compreensão desse mistério. Então, vai chegar aquelas conclusões, né? Existe Deus que é uno, de fato. Jesus, Filho de Deus, é Deus, porém, não outro Deus, mas o mesmo Deus. Compreendem? Não podem haver dois deuses. Faz parte do modo de ser de Deus ser uno. Uno que é único, indivisível. Então, Jesus também tem que ser Deus, tal qual Deus Pai é Deus. Agora, a personalidade é diferente. Admite-se pessoa, mas natureza admite-se apenas uma. Há um só Deus. Deus e pronto, acabou. Porém, um Deus que se diz Pai e Filho e Espírito Santo. E aí, ele mesmo apresenta aqui essa novidade, apresenta aqui o Espírito Santo, que vai falar de tudo aquilo que ele tiver ouvido, também ouviu, e ele vai comunicar isso que ele ouviu a nós. Aquilo que ele ouviu, vai comunicar a nós, é de Cristo. Aquilo que Cristo ouviu, é de quem? É de Deus. Para que nós não entendamos, porque não tem jeito, mas que nós aproximemos da compreensão desse mistério, né, que se chama Santíssima Trindade, que celebramos hoje. Celebramos Deus que é Pai, Deus que é Filho e Deus que é Espírito Santo. Não três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Um só Deus que se diz Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aqui, no fundo, o que nos encanta, o que nos alimenta, tudo isso aqui, esse mistério da Santíssima Trindade é, na verdade, um mistério de amor, né? Porque existe, aqui que a gente vê que o amor, ele preexiste a qualquer coisa, porque o amor é a Santíssima Trindade, é uma comunhão, um amor sendo amado, um amor recebendo e dando-se ali todo por inteiro, e é absurdo, claro, devido à finitude de Deus, mas na tentativa de tentar explicar o inexplicável, vão haver teólogos, por exemplo, que vão dizer que nós, a criação, somos o amor de Deus que transborda para fora da Santíssima Trindade. É como se, é absurdo, mas é como se o amor de Deus, aquele amor que havia na Santíssima Trindade, não cabia na Santíssima Trindade, então vazou para fora. Um jeito aqui é um pouco poético, evidentemente, para tentar dizer, para tentar nos fazer entrar nesse mistério grandioso que é o mistério da Santíssima Trindade e, sobretudo, nos ajudar a rezar essa realidade. O que é que nós sabemos? Sabemos que existem essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Como abarcar isso? Não tem como abarcar, porque se o dia nós compreendêssemos isso em sua totalidade, deveríamos nos tornar como deuses, né? Basta termos a fé, basta termos a certeza, basta termos a confiança. Haja visto tudo aquilo que nós vimos e testemunhamos de nosso Senhor Jesus Cristo, basta nós rezarmos e confiarmos nesse trabalho, nessa obra que é exercida pelas três pessoas em comunhão, nessa comunhão bonita. Basta olharmos para todo esse mistério de amor, do qual nós, como cristãos, como batizados, fazemos parte. Olhar para tudo isso e procurar sermos gratos por, apesar de sermos tão pequenininhos, tão ínfimos, né? Sermos vítimas do amor de um Deus que é autossuficiente, né? Para que Deus ele quis me amar, ele já era amado pelo Filho. Para que o Filho quis me amar, ele já é amado pelo Espírito Santo. Para que o Espírito Santo quis se envolver nisso, ele já estava ali como elo entre o Pai e o Filho. Estava como sendo o amor ali, né, na linguagem agostiniana. Para que eles tiveram um trabalho de vir a nós, de nos resgatar, de nos criar, de querer de tudo para
nos conquistar, né? A Santíssima Trindade, no fundo, durante toda a história da salvação, o que nós vemos? Um Deus querendo nos conquistar, querendo nos resgatar, querendo nos seduzir, querendo nos chamar ao seu amor. Que esse mistério da Santíssima Trindade possa iluminar as nossas vidas, iluminar a nossa vida espiritual, nos auxiliar no nosso progresso, abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa inteligência para acolher esse amor de Deus em nossas vidas e assim, acolhendo Ele em nossas vidas, saber corresponder a Ele com generosidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.